Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu quero falar direto com você que chegou aqui com o coração cansado. Você que já chorou demais e talvez nem saiba mais como segurar tudo o que está acontecendo dentro de você. E antes mesmo de começarmos esta oração, eu preciso te dizer uma verdade que talvez ninguém te disse ainda. O que você está vivendo não é o fim da sua história. E sim, o Salmo 70 é o fim dessa luta que você está enfrentando. Não por acaso você caiu neste vídeo. Não por acaso o seu espírito buscou justamente essa palavra. Quero te contar algo que aconteceu com uma mulher que me escreveu recentemente. Ela disse que passou 3 madrugadas acordada, sentindo um peso na alma que não sabia explicar. No quarto escuro, tentando engolir o choro para não acordar ninguém, ela repetia para si mesma que não ia aguentar. Mas naquela última madrugada, quando já não tinha forças para mais nada, ela abriu a Bíblia e caiu exatamente no Salmo 70. E ela disse que, naquele momento, algo dentro dela simplesmente silenciou. Um verso, apenas um verso, devolveu a ela o que o medo tinha roubado. A certeza de que Deus ainda estava lutando por ela. Eu sei que você entende esse tipo de momento. Eu sei que você também já tentou ser forte sozinho, que já segurou lágrimas para dentro do travesseiro, que já sorriu por fora enquanto tudo desabava por dentro. Você já chorou demais. E talvez esteja aqui agora justamente porque precisa de um socorro urgente, de um cuidado invisível, de uma resposta que venha de um lugar maior do que você. E é por isso que hoje, nesta oração, nós vamos entrar debaixo da proteção daquele que socorre sem demora. Nós vamos abrir o Salmo 70 juntos e deixar que cada palavra seja como um escudo ao seu redor. Porque há uma luta que chega ao fim quando a luz de Deus toca aquilo que tentaram usar para te enfraquecer. Há uma batalha que se encerra quando você deixa de lutar sozinho. Então fique comigo até o final desta oração. Não se apresse, não saia antes da hora, porque hoje, a passo, palavra por palavra, você vai sentir algo mudar dentro de você. E quando chegarmos ao fim, você vai entender que esta noite marca o fim dessa luta e o começo de um novo repouso para sua alma. Antes de continuarmos, me conta uma coisa. De que cidade você está me ouvindo agora? Eu gosto de saber até onde essa oração chega, porque cada lugar carrega uma história diferente, uma luta diferente e uma vitória que Deus está preparando de um jeito único. E falando em história, deixa eu te levar um pouco mais fundo na razão pela qual o Salmo 70 aparece justamente nos momentos em que a alma parece não aguentar mais. Existe algo curioso sobre esse salmo. Ele é curto, direto, quase urgente. Não é uma poesia calma, é o grito de alguém que precisava de intervenção imediata. Alguém que estava sendo pressionado por todos os lados e não tinha mais espaçamento emocional para suportar o que vinha pela frente. É por isso que tanta gente, sem planejar, cai exatamente nesse salmo, justamente nos dias em que o coração parece estar se desfazendo. Há um padrão nisso. Pessoas em vários lugares do mundo testemunham que, no momento de maior aperto emocional, esse salmo chega até elas como se fosse colocado na mão por alguém maior. É o tipo de texto bíblico que não vem para embelezar a alma. Ele vem para socorrê-la. E você vai perceber isso ao longo desta oração, porque eu vou te mostrar, passo a passo, como esse salmo revela a verdade que ninguém te disse. Quando a dor chega ao limite, é porque algo está prestes a romper do lado de dentro. E o que parece ser o pior momento, geralmente é o instante anterior à virada de Deus na vida da pessoa. Eu quero te dar um pequeno spoiler do que vai acontecer aqui hoje. Há uma promessa escondida nesse salmo que costuma passar despercebida, mas que muda completamente a forma como você enxerga a luta que está enfrentando. Eu vou te mostrar como essa promessa se conecta exatamente com o seu cansaço, com a sua insistência, com esse volume de lágrimas que você já derramou.
E quando você entender isso, você não vai mais olhar para a sua luta do mesmo jeito. E aqui está o benefício direto, aquilo que você vai receber se caminhar comigo até o final desta oração. Você vai sair daqui com uma certeza implantada dentro da sua alma. A certeza de que aquilo que te aflige não vai durar para sempre. A certeza de que aquilo que está te pesando agora tem um limite diante de Deus. A certeza de que essa luta tem hora marcada para acabar. Essa promessa não é bonita apenas por fora. É real. Ela tem fundamento. E ela vai se encaixar na sua vida de um jeito tão preciso, tão íntimo, que você vai saber que esta oração não chegou até você por acaso. E é por isso que, ainda antes de começarmos a clamar, eu te peço apenas uma coisa: fique até o fim, porque o que está para ser liberado sobre a sua vida não é leve nem raso. É profundo, é urgente, e talvez seja exatamente aquilo que você pediu em silêncio há dias. Senhor, agora nós nos achegamos diante de Ti. Eu me coloco diante da Tua presença junto com essa pessoa que ora comigo neste momento. Nós chegamos cansados, exaustos, tentando esconder lágrimas que já correram mais vezes do que conseguimos contar. Chegamos sabendo que não temos forças por nós mesmos, sabendo que tentamos segurar tudo com as próprias mãos e não conseguimos. Chegamos vulneráveis, porque só o Senhor sabe o que está apertando o peito dela agora. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti e apresentamos essa luta que parece maior do que a capacidade humana de suportar. Essa luta que tem drenado o sono, pesado a mente, tirado a paz, consumido as emoções. Eu te entrego agora a dor dessa pessoa, o medo que ela esconde, a insegurança que ela tenta disfarçar, os pensamentos que não dão trégua. Senhor, recebe esse coração como ele está, mesmo rachado, mesmo tremendo, mesmo duvidando às vezes. Nós reconhecemos, Pai, que tantas vezes tentamos carregar o que não era nosso para carregar. Tentamos ser fortes quando estávamos fracos. Tentamos sorrir para não preocupar ninguém. Tentamos seguir adiante quando o corpo só queria se encolher e chorar. E hoje, diante de Ti, nós confessamos, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua misericórdia, precisamos que o Senhor venha sem demora, porque há um clamor profundo pedindo alívio. Eu coloco o nome dessa pessoa nas Tuas mãos. Coloco a casa dela, cada parede, cada porta, cada canto, onde ela se sentiu sozinha. Coloco a família, os filhos, o casamento, os relacionamentos feridos, as expectativas frustradas. Coloco os medos antigos e também esses medos novos que surgiram e tentaram fazer ela acreditar que não haveria saída. Coloco o futuro dela diante de Ti, porque só o Senhor conhece os dias que ainda não foram vividos. Senhor, olha para as lágrimas que ela derramou, olha para as noites em que a mente dela parecia travada entre pensamentos pesados, como se houvesse uma força puxando para baixo. Olha para as vezes em que ela acordou pela madrugada sentindo um aperto inexplicável no peito. Olha para os momentos em que ela achou que ninguém entenderia o que estava passando. Senhor, nós entregamos tudo isso agora no Teu altar. E eu te peço, Pai, derrama o Teu perdão, derrama a Tua paz, derrama o Teu descanso, derrama sobre ela uma respiração nova, uma leveza que só vem de Ti. Que a Tua luz atravesse essa escuridão emocional que tem acompanhado essa jornada. Que a Tua presença ilumine esse quarto, essa sala, esse lugar onde ela está agora. Recordo aqui aquelas palavras antigas, simples, mas verdadeiras. Nada te perturbe, nada te espante. Quem tem Deus, nada falta. Eu lembro disso porque, Senhor, às vezes o coração esquece. Às vezes a dor grita mais alto do que a fé. Às vezes o medo tenta ocupar todo o espaço, mas hoje eu peço, ocupa Tu esse espaço, entra onde nós não conseguimos entrar, cura o que nós não conseguimos tocar, endireita o que nós não sabemos ajustar. Senhor, recebe tudo, nós entregamos tudo.
Colocamos nossas mãos abertas diante de Ti e com humildade, com dependência pedimos: cuida de nós, fica conosco e caminha à frente dessa batalha que parece maior do que nós. Senhor, agora, com o coração entregue diante de Ti, nós abrimos a Tua palavra. E hoje, juntos, nós declaramos o Salmo 70, não como um texto antigo, não como algo distante, mas como um escudo vivo ao redor desta pessoa que ora comigo. Socorre-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Nós tomamos essas palavras como verdade presente, como socorro imediato, como resposta para este momento exato da vida dela. Não é uma oração para depois, não é uma promessa vaga. É um pedido urgente e é também uma certeza. O Senhor se apressa para ajudar aqueles que clamam pelo Teu nome. E quando dizemos isso, Senhor, nós reconhecemos que há lugares dentro de nós que só o Teu socorro alcança. Há feridas que só a Tua mão toca. Há perigos que só a Tua intervenção afasta. Por isso nós declaramos essas palavras como um manto sobre essa casa, sobre essa família, sobre o futuro dessa pessoa. O Salmo continua dizendo: que sejam confundidos e envergonhados os que procuram a minha vida. Não falamos aqui de inimigos de carne e osso. Falamos de tudo aquilo que tenta destruir por dentro, o medo que paralisa, a ansiedade que rouba o ar, a tristeza que insiste em voltar, os pensamentos que atormentam na madrugada, as pressões que tentam apagar a fé. Tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti e declaramos que sejam confundidos, que percam força, que percam território. E quando o Salmo diz: apressa-te em meu auxílio, nós enxergamos uma cena espiritual. O Senhor entrando no lugar que parecia abandonado. O Senhor iluminando o quarto onde a pessoa chorou. O Senhor movendo coisas que ela não vê, afastando o que tentaram jogar contra ela, desfazendo pesos, quebrando laços invisíveis, levantando um muro de proteção ao redor desta casa. Há uma beleza profunda nesse salmo, Senhor. Ele não tenta esconder a dor, ele não finge que está tudo bem. Ele nasce justamente do coração apertado. E é por isso que ele combina tanto com quem já chorou demais. Porque essas palavras foram escritas por alguém que também estava no limite. Alguém que também se sentia cercado. Alguém que também precisava de socorro imediato. Esse salmo não fala com quem está distante da dor. Ele fala com quem está dentro dela. E isso faz toda a diferença. E nós declaramos também o final. Eu estou aflito e necessitado. Apressa-te em acudir-me. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, nós falamos cada palavra como um escudo levantado. Tu és auxílio, tu és libertador. Não é a força dela, não é a inteligência dela, não é a capacidade dela. É o teu socorro, é a tua pressa, é a tua intervenção. Eu peço agora, Senhor, que cada verso se transforme em proteção real, que seja como muralha ao redor da mente dela, impedindo os pensamentos que tiram a paz. Como muralha ao redor da casa, impedindo aquilo que tenta entrar para trazer confusão. Como muralha ao redor da família, impedindo rupturas, afastamentos, feridas que tentam se abrir. Como muralha ao redor do futuro dela, impedindo que a desesperança domine o caminho. Faz o salmo se tornar vivo agora. Faz o socorro se aproximar, faz o auxílio se tornar perceptível. Que a presença do Senhor envolva essa pessoa como uma luz quente que cobre os ombros, como um abraço que dissipa o frio da alma, como um escudo que a protege por todos os lados. E que ela sinta, dentro do coração, que estas palavras não são apenas lidas. Elas são liberadas sobre a vida dela, são ativadas sobre a história dela, são seladas sobre o espírito dela. Porque o Salmo 70, hoje, é o fim dessa luta que vinha sugando suas forças. Você sabe, enquanto eu orava aqui, uma coisa veio muito forte ao meu coração. Talvez porque seja exatamente o que você tem vivido.
Quantas vezes você carregou tudo sozinho porque achou que ninguém iria entender? Quantas vezes você quis pedir ajuda, mas a voz não saiu? Quantas vezes você segurou o choro porque achou que se começasse a desabar, não conseguiria parar? Talvez você esteja ouvindo esta oração agora com aquela sensação de aperto que ninguém vê. Talvez tenha passado o dia inteiro tentando se distrair para não pensar no que dói. Ou talvez esteja vivendo algo tão silencioso que nem as pessoas mais próximas imaginam. E ainda assim você continua, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sentindo que já não tem mais forças para recomeçar de novo. E quantas vezes você olhou para o céu e perguntou: por que parece que eu sempre tenho que ser forte? Porque comigo é sempre mais difícil? Quando é que essa luta vai terminar? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas o seu coração já disse milhares de vezes. Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você esqueceu. Você já foi guardado mais vezes do que percebeu. Lembra daquele dia em que você quase tomou uma decisão que teria destruído uma parte da sua vida? Lembra daquele momento em que você estava tão frágil que qualquer palavra errada teria te derrubado? Mas alguém apareceu ou algo te segurou e você nem soube explicar por quê? Lembra daquele acidente que não aconteceu, daquela resposta que chegou na última hora, daquela porta que não se fechou quando tudo indicava que iria? Isso não foi coincidência. Isso foi Deus te guardando sem você perceber. Você já passou por coisas que poderiam ter te quebrado de um jeito sem retorno. E ainda assim, você está aqui. Cansado, talvez. Machucado, sim. Mas vivo, de pé. E isso já é prova de que Deus nunca te deixou completamente sozinho. Talvez você ache que a sua fé é pequena, que você falha demais, que você não ora como deveria. Mas quantas vezes você, mesmo fraco, ainda disse baixinho: Senhor, me ajuda? Às vezes, a fé mais preciosa é justamente aquela que sobrevive dentro de um coração cansado. Deus vê isso. Deus sempre viu. E eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Se essa palavra está falando com você, se esse salmo encaixou na sua história como peça que faltava, escreve aí nos comentários: eu creio na proteção do Altíssimo. Não é para algoritmo, não é para estatística, é para você marcar publicamente um ato de fé. É como se você levantasse a mão e dissesse: acredito, eu ainda espero, eu ainda estou aqui. Por mais que você tenha chorado, Deus nunca permitiu que suas lágrimas fossem em vão. E o que Ele começou a mover nesta oração não vai parar pela metade. Há uma virada chegando, e você vai perceber isso mais cedo do que imagina. Senhor, agora eu entro em intercessão por esta vida que ora comigo. Eu me coloco diante de Ti como alguém que carrega esse coração nas mãos, que apresenta essa dor como se fosse minha, que sente o peso desta luta como se estivesse acontecendo dentro de mim. Eu oro, Senhor, porque essa pessoa já tentou ser forte demais, já segurou o que não conseguia mais carregar, já enfrentou tempestades internas que ninguém viu e agora precisa do Teu socorro real. Eu oro, Senhor, por esta casa. Entra agora por essa porta de entrada. Toca cada parede, cada corredor, cada cômodo onde essa pessoa já chorou em silêncio. Passa pela sala onde tantas preocupações se acumulam. Passa pelo quarto onde ela deita tentando acalmar a mente. Passa pela cozinha onde tantas vezes a falta, o medo e a preocupação financeira fazem o coração apertar. Coloca em cada canto anjos silenciosos, firmes, vigilantes, guardando tudo o que pertence a ela. Eu oro pelos pensamentos dela, Senhor, aqueles que chegam à noite, quando todo mundo dorme e a mente parece não desligar. Aqueles que tentam trazer pânico, desesperança, sensação de derrota. Eu coloco cada pensamento diante de Ti. Quebra agora todo o ciclo de ansiedade. Desfaz todo o peso mental que tenta se repetir dia após dia. Que toda a opressão que chegou pela mente seja expulsa neste momento pela Tua luz. Eu oro, Senhor, por tudo o que tem tentado roubar a paz dessa pessoa, por palavras duras que ela ouviu e nunca esqueceu,
por decepções que feriram mais fundo do que ela admitiu, por injustiças que ela tentou engolir, mas que ainda doem, por lembranças antigas que voltam quando ela menos espera. Toca cada uma dessas áreas, cura de dentro para fora, restaura o que foi quebrado. Eu oro pela saúde dela, pelo corpo cansado, pelos músculos que carregam tensão, pela respiração que às vezes fica curta, pelos palpites que ela sente no peito nos momentos de angústia. Eu oro para que o Senhor visite cada célula, cada estrutura, cada área onde a dor ou o desconforto se escondem. Toca o corpo dela com tua presença, sopra vida nova, sopra descanso físico, sopra equilíbrio onde há desordem. Eu oro também por quem ela ama. Eu oro pelos filhos dela, Senhor. Guarda cada um deles, esteja onde estiverem, livra-os de más companhias, de escolhas que machucam, de ambientes pesados, de vícios que tentam seduzir. Eu oro pelos que estão distantes emocionalmente, pelos que se afastaram, pelos que não sabem como voltar. Que o Senhor toque o coração de cada filho e filha desta casa. Eu oro, Senhor, pelo casamento, se essa pessoa é casada. Restaura diálogos que quebraram. Abençoa essa união. Quebra tudo aquilo que tenta dividir, esfriar, destruir. Se há conflitos, traz paz. Se há feridas, traz cura. Se há silêncio, traz reconciliação. Se essa pessoa é solteira, cuida da área sentimental dela. Livra de relacionamentos que ferem. Abençoa conexões saudáveis. Direciona o caminho dela. Eu oro pela área financeira desta vida. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Abre oportunidades de trabalho, de provisão, de estabilidade. Acalma o coração dela diante das contas que pesam, das inseguranças, das preocupações. Tira o medo do futuro. Traz sabedoria, estratégia, tranquilidade. Faz com que o Senhor seja o provedor em cada detalhe. Eu oro, Senhor, contra tudo o que tem se levantado espiritualmente contra essa pessoa. Quebra toda inveja lançada sobre ela. Quebra toda palavra negativa, toda intenção maligna, toda carga emocional que veio de ambientes pesados, toda energia contrária, toda opressão que tenta se agarrar à vida dela. Quebra cadeias invisíveis, cancela ataques, dissipa sombras. A tua luz entra agora, e onde tua luz entra, nada obscuro permanece. Eu oro por proteção física. Livra de acidentes, de perigos inesperados, de injustiças, de pessoas mal intencionadas, de caminhos errados. Coloca anjos à frente, atrás, dos lados, acima e ao redor. Que essa pessoa seja guardada ao sair e ao voltar, ao deitar e ao levantar. Eu oro, Senhor, por esse coração que já chorou demais. Toca agora na área mais frágil da alma dela. Envolve com tua presença. Fortalece por dentro, acalma a tempestade, reacende a esperança e declara sobre a vida dela que essa luta não terá a palavra final. Senhor, eu intercedo de todo o meu coração. Coloca a tua mão sobre essa pessoa agora. Toma a história dela. Defende a vida dela e inicia hoje, neste instante, a virada que só o Senhor pode trazer. Agora, Senhor, nós mudamos de posição. Já apresentamos as dores, já clamamos, já nos derramamos diante de Ti. Mas agora falamos com autoridade. Agora declaramos vitória. Agora levantamos a cabeça e dizemos, em fé, que essa batalha já começou a ser vencida. Eu declaro em nome de Jesus que esta casa está coberta pela Tua presença. Declaro que nenhum mal tocará este lar. Declaro que nenhum ataque emocional, espiritual ou mental terá autoridade sobre essa vida. Declaro que toda seta lançada contra ela cai por terra. Declaro que aquilo que tentaram usar para enfraquecer seu coração se transforma em testemunho. Declaro que a pressão que ela sentia começa a perder força agora. Eu declaro que 1000 cairão ao lado dela, 10.000 à sua direita, mas nada, absolutamente nada, terá permissão para atingir a sua alma. Que toda palavra maldosa seja neutralizada.
Que toda inveja seja anulada. Que toda intenção contrária seja quebrada no momento em que tenta se aproximar. Que todo peso espiritual seja dissipado como fumaça diante da tua luz. Eu declaro que anjos do Senhor acampam ao redor desta pessoa. Anjos fortes, guerreiros, vigilantes, guardando portas, janelas, caminhos, passos, dias e noites. Anjos que afastam perigos antes mesmo que ela perceba. Anjos que conduzem decisões, que protegem pensamentos, que levantam barreiras contra tudo aquilo que tenta se aproximar com intenção de ferir. Eu declaro que a mente dela está blindada, que nenhum pensamento de derrota encontra espaço, que nenhuma mentira do inimigo cria raiz, que nenhuma memória dolorosa domina o presente, que nenhum medo paralisa, que nenhuma ansiedade controla seus passos. A mente dela está debaixo da proteção do Altíssimo. E onde o Altíssimo habita, nenhuma escuridão permanece. Eu declaro que o coração dela volta a bater com esperança. Que o que antes pesava agora começa a se desfazer. Que o que antes doía agora começa a ser curado. Que o que antes parecia o fim agora se torna o ponto de virada. Eu declaro que essa pessoa não está mais sozinha na batalha. O Senhor a cerca por todos os lados. Se fizer sentido para o espírito dela, eu declaro também a proteção de São Miguel Arcanjo. Defendei esta vida no combate, guardai esta casa, cortai todo o mal pela raiz, afastai todo espírito de confusão, de medo, de desânimo, que a espada da tua justiça cerque esta família e preserve cada caminho. Eu declaro que o que estava travado se destrava. O que estava pesado se alivia. O que estava confuso se organiza. O que estava ameaçador perde o poder. O que parecia interminável começa a ter fim. Porque o Senhor é auxílio, é libertador, é escudo, é refúgio, é muro ao redor desta vida. Eu declaro que esta pessoa está segura. Segura em Deus. Segura na promessa. Segura na palavra do Salmo 70. Segura naquilo que foi liberado aqui. Segura na luz que começa a repousar sobre ela agora. E eu declaro, com autoridade espiritual, essa luta está terminando. Essa fase está sendo encerrada. Este peso está sendo retirado. Esta alma está sendo levantada. Porque o Senhor já entrou na guerra por ela. Agora, respire do jeito que você conseguir. Não precisa forçar nada. Só permita que o seu corpo perceba que a guerra já não é mais responsabilidade sua. Permita que o seu coração reconheça que algo foi desatado, algo foi removido, algo foi acalmado dentro de você. Sente aos poucos a paz entrando nos lugares onde antes havia aperto. Não aquela paz frágil que depende das circunstâncias, mas a paz que permanece mesmo quando o mundo lá fora ainda parece barulhento. É como uma luz quente que repousa sobre seus ombros devagar, como quem cobre alguém que passou frio por tempo demais. Essa luz não te pressiona, ela te acolhe, ela te envolve, ela te acalma. Agora imagine sua casa como um lugar guardado. Imagine cada cômodo sendo preenchido por uma serenidade suave, como se uma brisa passasse pela porta e organizasse o ar ao redor. Imagine sua cama, seu travesseiro, seu quarto sendo tocados por uma presença que não dorme, não se ausenta, não falha. Uma presença que vela enquanto você descansa. Você não precisa mais lutar sozinho. Você não precisa mais carregar o peso desta luta no peito. Hoje, Deus tomou a frente. Hoje, o Senhor assumiu aquilo que te cansou. Hoje, o que te perseguia perdeu força. Hoje, a batalha se tornou leve, porque já não está nas suas mãos. Que nesse momento, seus pensamentos comecem a se aquietar. Que tudo o que estava acelerado desacelere. Que tudo o que estava pesado suavize. Que tudo o que estava escuro receba um pouco de claridade. Você pode descansar agora. Não porque o problema desapareceu, mas porque o socorro chegou antes de você perceber. E mesmo que você ainda não consiga ver com os olhos, sinta com o espírito.
Há anjos à porta, a paz nas paredes, a luz no ar, a proteção ao redor. Nada disso depende de sensação ou emoção, depende da fidelidade de Deus, e essa nunca muda. Confia o seu amanhã ao Senhor. Entrega seus planos, sua casa, sua rotina, seus pensamentos, suas decisões. Nada precisa ser resolvido agora. Você não precisa se apressar para sentir algo. Só descanse. Só permita que o seu coração repouse na certeza de que Deus já começou a mover as coisas no tempo certo. Acalme a sua alma, como quem coloca a cabeça no colo de alguém que ama e sabe que está seguro. Deixe que essa paz te cubra. Deixe que esse descanso te encontre. Você não está mais sozinho. Você não está mais desprotegido. Há um cuidado sobrenatural sobre você agora. Antes de encerrarmos, eu quero que você faça um pequeno gesto de fé. Se esta oração falou com você, se algo dentro do seu coração foi tocado hoje, escreva nos comentários: minha família está protegida pelo Senhor. Escreva isso como uma declaração espiritual, como alguém que marca o território da própria fé, como alguém que sabe que Deus começou uma obra que não será interrompida. E se esta oração te acompanhou, se trouxe paz, se trouxe consolo, se trouxe descanso, eu te convido a caminhar conosco todos os dias. Não enfrente as noites sozinho, não carregue suas lutas no silêncio. Aqui, nós oramos juntos. Aqui, você sempre terá uma voz intercedendo por você. Se ainda não faz parte, se inscreva e esteja com a gente nas próximas orações. Há muito que Deus ainda vai fazer em sua vida. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está chorando em secreto. Alguém que talvez esteja exatamente como você estava antes de ouvir estas palavras. Às vezes, um simples gesto pode ser o socorro que o outro estava pedindo em silêncio. E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, que a tua casa seja protegida dia e noite, que o teu sono seja leve, profundo e seguro, que o teu coração permaneça firme e descansado, que nenhuma seta do inimigo toque a tua vida. Que a paz de Deus permaneça sobre você e sobre todos aqueles que você ama. Vai em paz, descansa. Você está sob a proteção do Altíssimo. Amém.